Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Damos continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereador aqui no município de Chapecó. Lembrando a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentar e também apresentar as suas propostas e bandeiras de campanha. O tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio hoje, temos a candidata Solange Rosa pelo partido do PCdoB. Solange, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer poder estar aqui, poder falar das minhas ideias, das minhas propostas, né, com a população de Chapecó. Solange, para começarmos a nossa entrevista, você poderia explicar para a nossa audiência quem é a Solange, sua atuação na vida pública e também na vida política? Então, eu sou psicóloga de formação, mas sou professora na universidade, no Chapecó, no curso de psicologia, e tenho acompanhado, enquanto psicóloga, as escolas e os CEINs de Chapecó e região também, né? Tenho participado dos movimentos sociais desde a década de 90, então acompanho o movimento de mulheres, né? Acompanho também todos os movimentos sociais. Eu comecei minha vida na política por meio da pastoral da juventude, da pastoral urbana, da pastoral da terra também. Na época a gente morava na colônia Sela, né? Então minha primeira participação foi com 15 anos na pastoral da terra, comecei por lá. E depois me envolvi com grupos de jovens, né, com a União da Juventude Socialista, e depois nunca mais parei de militar. Tenho aí um histórico, né? Até fazer o mestrado em educação e aí começar a atuar como professora universitária. E como que essa participação em movimentos sociais te prepara para as eleições? Então, eu acho que participar dos movimentos sociais contribui com todas as pessoas, né? Porque estando nos movimentos, nós nos obrigamos a estar bem informados, aprender a falar com o público, né? A debater ideias. Então, acho que é bastante positivo para todas as pessoas. Fica aí o convite, a sugestão, a dica, né? Para que as pessoas se envolvam nos movimentos sociais, porque é uma forma também de colaborarmos, né, de contribuirmos para melhorar a humanidade, para melhorar as condições de vida das pessoas, de lutar pelos direitos, né? É uma forma de participação política também, né? Porque queiramos ou não, tudo na nossa vida depende de políticas públicas, né? Políticas públicas na área trabalhista, na área de educação, na área de saúde, né? Então é muito importante que todos nos envolvamos com a política. Infelizmente, temos políticos que deixam a desejar, que muitas vezes nos afastam da política, né? Mas também temos políticos bastante dignos, né? Com uma trajetória aí que nos deixa orgulhosos, né? De termos esses representantes da comunidade que há anos e anos lutam pelos direitos das pessoas. Então, é como uma família, né? Na família, toda família tem problemas, né? Em todas as famílias temos pessoas boas e pessoas nem tão boas, assim. Em todas as religiões, em todos os locais de trabalho, em todos os partidos políticos também, né? Infelizmente, temos pessoas boas, dignas, né? E que lutam pelo bem coletivo, pelo bem público, e tem também aqueles que se aproveitam, né? Do espaço onde estão em benefício próprio. E você poderia contar um pouco mais para nós, detalhar um pouco mais a questão da participação nessa questão de movimentos sociais que você participou? Então, eu fui do Centro Acadêmico de Química na Universidade Federal de Santa Catarina, fui do Diretório Central dos Estudantes na UFSC, fui da União Catarinense de Estudantes por umas 2 ou 3 gestões, fui tesoureira, fui secretária-geral, né? Então, a minha participação maior foi no movimento estudantil mesmo, em Florianópolis. Eu morei 6 anos lá, né? Depois retornei para Chapecó. Então, antes de ir para lá, eu militava, militava nos grupos de jovens, aqui vinculados à Pastoral da Juventude, junto à Igreja Católica, né? Com referência na Teologia da Libertação. E depois que fui para Florianópolis, o foco então passou a ser o movimento estudantil mesmo.
Então a gente comentava fora do ar também que é a primeira vez que você concorre a vereadora. Como está esse sentimento? Exatamente, a minha primeira experiência. Assim, é um desafio muito grande, né? Porque eu, historicamente, nos últimos anos, desde 2010 eu me efetivei na universidade, né? Então, de 2010 até o momento, eu fiquei confinada em sala de aula, né? Na instituição, trabalhando, porque professor trabalha de segunda a segunda, né? Quando a gente não está em sala de aula, está preparando aula, está corrigindo trabalho e tal. Então, eu fiz um movimento de me recolher um pouco, né? Mas, claro, continuei acompanhando a realidade por meio dos estágios, né? Eu sempre orientei estágios em escolas e CEINs. Então, essa realidade é a realidade que eu tenho focado, estudado, né? Abordado, e que é a que mais me mobiliza, assim, né? E aí surgiu a possibilidade de eu ser candidata, né? E eu sempre em público, em qualquer lugar que estou, agradeço essa oportunidade, porque como psicólogo a gente trabalha muito sozinho, né? E nós estudamos a realidade, conhecemos a realidade, mas nós não temos a oportunidade de falar com a população, né? Então é um trabalho bastante solitário e o feedback sempre é para um gestor, né? Ou para o prefeito, ou para a Secretaria Municipal de Educação, ou para o diretor da escola, mas nós nunca temos a oportunidade de falar com a população em geral, né? E há muitos anos que a situação da educação me angustia profundamente, né? Então eu vi essa oportunidade como uma oportunidade mesmo para poder falar, para poder denunciar a realidade, né? E para poder fazer algo em prol das crianças e dos adolescentes, né? E das mulheres também, e dos professores também. E aí a gente já vai ver como está tudo interligado, né? E quais são as suas principais pautas e bandeiras de campanha? Então, a principal bandeira de campanha, ela é bastante complexa, né? Nós temos três situações foco que resultam em 5 situações, né? Quais situações são essas? Uma situação é, então, as violências nas escolas, que tem relação direta e imediata com a aprendizagem ou não aprendizagem, com o que a gente chama de fracasso escolar. Fracasso escolar entendido não como fracasso da criança, mas como fracasso da escola, da instituição escola, né? Por quê? Porque violência gera fracasso e fracasso gera violência. Então, são dois fenômenos imbricados. E tem um efeito aí, que é um terceiro fenômeno que está linkado, que é o aumento de tentativa de suicídio, de autolesão, de depressão entre crianças, jovens e adolescentes, né? Então a gente tem aí situações bastante graves ocorrendo com crianças a partir de 10 anos de idade, né? Então esses três fenômenos eles estão relacionados, né? Que é o fato da criança não conseguir aprender na escola porque ela não tem as condições necessárias para isso, que junta com as violências nas escolas, porque aí aquele que não aprende, ele sofre violência, mas à medida que ele vai sofrendo violências, ele também vai aprendendo a praticar violências, e essa comunidade, essa população de crianças e adolescentes estão adoecendo, né? Então nós temos três fenômenos interligados. Mas isto afeta também a condição dos professores, né? Os professores também estão adoecendo, estão sofrendo nesses espaços, e os professores também não podem falar, né? Porque quem é que fala em nome da escola? O diretor, mas o diretor é indicado pelo prefeito, né? Então ele tem um compromisso político-ideológico que não lhe permite, né, falar com a população em geral sobre o que acontece dentro das instituições. Então, eu até escrevi um artigo que já foi aprovado para publicação, a gente está aguardando que a revista publique ainda esse ano, se for possível, eu espero que sim, né? Que fala dessa armadilha em que estão presos crianças e professores, né? Porque os professores também estão de mãos amarradas nas escolas, e eu já vou detalhar por quê, né? E impedidos de fazer o seu próprio trabalho, né?
E esse professor, então, também vai sofrendo nesse processo e vai adoecendo nesse processo, né? Então, temos aí 4 situações, problemas que estão interligadas. E nesse conjunto todo também afeta as mulheres, né? Porque nós mulheres, antes de sermos mulheres, somos meninas, estudantes, né? Então, esta condição de ser menina, mulher, né? Ou menina na escola, estudante na escola, numa condição de violência, né? Numa condição de fracasso escolar, numa condição de não proteção dos direitos da criança, então vai gerando uma forma de sentir, perceber e pensar que leva essa menina a como é que eu vou dizer isto, né? Mas achar que é normal, né? Que essas relações de violência, de bullying, de chacota, de provocação, né? Se acaba naturalizando, e aí depois de adulta ela também muitas vezes não consegue fazer o enfrentamento, né, à violência contra a mulher, a violência doméstica, mas uma violência que começa já também na escola. E quais seriam as suas propostas para resolver ou amenizar essa questão citada? Então, primeiro eu preciso falar que nós vivemos uma farsa educacional, né? Essa farsa educacional, ela se dá por meio do IDEB. O que é o IDEB? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Só que esse índice é calculado como? É calculado a partir, né, do desempenho das crianças e dos adolescentes, né, nas provas realizadas pelo INEP, pelo MEC, né, que avalia o aprendizado. Mas veja, nem todas as crianças participam, né? A escola é obrigada a inscrever no processo no mínimo 80% das crianças, mas sempre uma parcela fica fora, né, desse processo. Então já é um problema. 2, junto com o desempenho, né, com esse índice do desempenho das crianças nas avaliações, se soma o índice de aprovação. Isso significa que a política educacional adotada no município de Chapecó é no sentido de aprovar todas as crianças, atribuir nota 7 ou mais para todas as crianças, para melhorar o índice de aprovação, para, por consequência, melhorar o índice do IDEB, tá bem? Então, é uma farsa. Efetivamente, o que está acontecendo? As crianças estão chegando ao final do 9º ano sem o aprendizado adequado em português, em língua portuguesa, em matemática, em ciências e outros aprendizados também, né? Isso, as avaliações realizadas pelos organismos internacionais têm denunciado, mas também as avaliações do INEP, né? Se a gente entra lá, o primeiro dado que aparece na página do governo é o IDEB, né? Mas se você aprofunda um pouco a pesquisa de dados, aparece lá o aprendizado adequado, né? Então, em Chapecó, nós temos, em termos de aprendizado adequado em matemática, somente 19% das crianças que chegam ao 9º ano têm um desempenho adequado e 43% em língua portuguesa. Quando o nosso prefeito é confrontado com essa situação, ele responde o quê? E ele fez isso no debate esses dias, né? No debate público na semana passada, que teve na Rádio Condá, eu acho, Rádio né? Chapecó. Na Rádio Chapecó, isso. Então, o que o prefeito diz? Mas o problema é que nós temos muitos imigrantes que não falam a nossa língua, então faz com que o desempenho não seja o ideal e tal. Não é verdade. Nós temos imigrantes? Temos. Tem problemas com a linguagem? Tem. Mas quanto por cento das crianças de Chapecó que participam das avaliações do INEP são imigrantes? Certamente não é mais da metade. E mais da metade das crianças não estão aprendendo a ler, escrever e contar corretamente. E então em matemática nem se discute, né? Então qual é o meu sonho como vereadora, né? É poder ajudar, né, a criar e apresentar projetos de lei para criar em Chapecó um observatório da educação e um observatório das violências nas escolas.
Esse é o meu grande sonho, tá bem? E eu espero que eu consiga realizar. Você poderia nos detalhar mais como seria esse observatório? Então, nós temos, por exemplo, o estado do Ceará, mas não só o estado do Ceará, tem outros municípios se destacando em educação, né? E tem adotado várias técnicas para isso. Feito vários movimentos, né, para melhorar a qualidade da educação. Como, por exemplo, acompanhar sistematicamente, fazer avaliações próprias, né, incentivar os professores, né, investir na formação, na qualificação dos professores. Então, tem uma série de metodologias. Agora, para poder fazer um trabalho adequado, correto, né, primeiro é preciso conhecer a realidade. Por isso a importância do observatório, porque o observatório fica acompanhando, né, produzindo os dados estatísticos necessários para que a gente conheça a realidade educacional no município e possa então pensar políticas públicas adequadas, né, porque Chapecó é uma das 100 cidades mais ricas do Brasil. Sabe o que significa isso? Tem muito dinheiro entrando nesse município. E esse dinheiro pode ser investido também em educação. Mas eu também tenho dito, o problema da educação não é só dinheiro, muito pelo contrário, né? Porque quando se tira a autonomia do professor de avaliar corretamente uma criança, como é que você vai fazer um trabalho né, no processo de ensino-aprendizagem se você não tem uma avaliação coerente com aquilo que é a expectativa da educação básica, né? Então, o professor ele está sendo impedido de fazer o seu trabalho, que é de avaliar, fazer uma boa avaliação diagnóstica para poder fazer uma intervenção adequada para que essa criança consiga aprender, né? E o que é pior nisso tudo, assim, quando a criança ela tem nota gratuitamente, sem precisar fazer os temas, sem precisar estudar, sem precisar colaborar e fazer as atividades na sala de aula, sem precisar respeitar o professor, sem precisar participar do trabalho em equipe, isto significa que ela não vai se implicar com o processo de ensino-aprendizagem, né? E isso significa que ela também vai desrespeitar, além do professor, também os coleguinhas, né? Porque apesar de tudo que ela faça, ou melhor, do que ela não faz, né, ela é premiada com boas notas. Então isso está criando uma situação nas escolas que está tornando a vida de todos, crianças e professores, infernal. É um processo adoecedor para crianças e professores. E candidata, como você atribui a função de um vereador? Então, o que eu penso que os vereadores deveriam fazer, inclusive em Chapecó? Primeiro, criar um canal de comunicação com os professores, ouvir os professores. Ninguém ouve os professores em Chapecó. Ninguém ouve. Os professores têm sido desrespeitados, né? Então, há uma aparência de que os educadores participam da elaboração das políticas públicas em educação. Mas quais são os educadores que participam? Aqueles que têm militância política e ideológica, que são poucos. E aí é um viés, né? E aí temos dois lados, pelo menos, da moeda aí, né? Mas a grande maioria dos professores está excluída desse processo, não é convidado a participar das decisões, não é ouvido e quando é ouvido se ignora, né? Porque os professores têm dito o que está acontecendo nas escolas. Inclusive eu queria desafiar o pessoal da imprensa e vocês aqui também a entrevistar os professores, a ouvir os professores, né? Garantindo o sigilo da fonte, porque também os professores têm medo de falar em público, né? Porque temendo consequências, né? Até porque em Chapecó, infelizmente, a grande maioria dos professores não são efetivos, são ACTs e temem, né, sofrer alguma perseguição. Então, muitos não, a maioria fica calada, né? Mas a imprensa pode fazer esse trabalho de ouvir,
de preservar a identidade das fontes, né? E de entender o que está acontecendo, para verificar se o que eu estou falando aqui é verdade ou não, né? Então, quando a gente escreve, está tudo escrito, aqui no nosso material, a gente diz, né, para os pais, por exemplo, conversem com seus filhos, conversem com os professores dos seus filhos, para que vocês saibam se o que está sendo dito é verdade ou não. Candidata, para encerrarmos, temos 30 segundos para as considerações finais. Então eu quero pedir encarecidamente que cada um que teve a oportunidade de me ouvir, que teve a oportunidade de ler o material, de entrar em contato com as minhas redes sociais, né? Se não teve essa oportunidade, que faça essa busca pelo Facebook, pelo Instagram, pelo canal da psicóloga. Eu tenho um canal no YouTube que é Psicóloga SA, onde eu tenho duas lives gravadas já, 4 vídeos de mais de 1 hora, falando, discutindo, debatendo esta situação. Então, nos acompanhe nas redes sociais, mas façam um favor para as crianças, para os adolescentes, para o futuro da nossa nação. O nosso país precisa, né, de trabalhadores qualificados, e os próprios empresários sabem disso. E o capital internacional sabe disso, porque o capital precisa de trabalhadores qualificados, mas nós também precisamos de engenheiros, de cientistas, de professores qualificados, né? Então, é importante para toda a população essa denúncia que eu tenho feito, tenho aproveitado essa oportunidade para fazer. Então, colabore, ajude, comente, denuncie. Candidata, muito obrigado pela participação e até uma breve oportunidade. Eu que agradeço muito pela oportunidade de falar. Muito obrigado novamente. Esta foi a candidata pelo PCdoB, Solange Rosa, conversando com o Diário do Iguaçu, se apresentando também, apresentando algumas propostas e defesas de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó, e para você se manter bem informado, acesse o site diregional.com.br.